Então, boa noite, pessoal. A gente hoje está programado para a gente debater um pouco, conversar sobre cinismo e tal. E talvez seja importante, logo de início, a gente justificar por que cinismo aparece, né, na sequência de outros outros conceitos, assim, outros fenômenos que logo é associado ao afeto, que é tipo o ódio, né? A gente já falou do medo e da certeza, etc. Por que de repente aparece cinismo, né? Que parece ser uma categoria assim, fora das matizes ou das teorias a respeito dos afetos e tal. Talvez seja o caso da gente relativizar um pouco ou ampliar um pouco o que a gente entende por fazer um mapeamento de algum circuito de afetos que aparece, para a gente tentar achar também alguns tipos de, como é no caso do cinismo, um modo assim de racionalização que talvez abarcaria um tanto de atitudes que a gente poderia compreender assim, como sendo cínicas, sabe? E nisso a gente tem uma espécie de instrumento um pouco mais geral ou um paradigma que sirva para dar uma espécie de norte, para a gente conseguir às vezes pensar um pouco sobre pontos característicos do nosso tempo e, sobretudo, relativos assim a tal qual o texto tenta relacionar, que é pô, que tipo de crítica seria mais assim adequada para o nosso tempo, assim, ou que tipo de crítica talvez não serve mais para o nosso tempo e já não tem efetividade, por assim dizer, né? Enfim, a gente vai falar sobre isso, mas me pareceu adequado a gente colocar o cinismo por essa característica assim, tipo, essa posição um pouco mais ampla, mas que abarca um tanto razoável de fenômenos que justifica por si mesmo assim a gente parar para pensar no cinismo e, no caso, né, a falência de uma certa crítica. Beleza? Então, assim, dada essa, não sei se justifiquei bem, etc. Mas, dada essa justificativa, assim, eu queria começar de um ponto, assim, que isso é como se apresenta no texto, assim, é uma das formas como a gente poderia iniciar falando do cinismo, que é de pensar, talvez, um, uma, uma, uma determinada tradição, assim, de pensar ideologia que por muito tempo foi muito útil, foi muito debatido, assim, no, nesse meio, assim, meio de teoria crítica e de, não teoria crítica, o campo crítico, mas um certo modo de fazer crítica, tá? Teorias que versam sobre crítica do capitalismo, da sociedade, da razão, etc. Que é muito caracterizado pelo seguinte: ideologia estaria ligado, ou criticar ideologia significaria fazer uma espécie de desmascaramento de alguma coisa que não se apresenta no nível meio que visível, mas que age como se a gente não soubesse. Então, existe uma fórmula assim para a gente pensar isso, quer dizer, um jeito da gente afirmar esse tipo de atitude assim, que é a famosa frase: eles não sabem o que fazem, né? Que é tipo, que basicamente quer dizer, pô, o sujeito na ideologia, quando o sujeito está assim no campo da ideologia, aqui no seu sentido assim mais mais problemático, ele é um sujeito assim que
faz coisas, mas não sabe as determinações da coisa que ele está fazendo. Então, por exemplo, né, um jeito assim de pensar, pô, o cara, você vê como funcionaria um pouco dessa crítica. Assim. Pô, a pessoa, ela consome objetos como fossem reais, assim, e lida com objetos como se eles fossem pessoas, sei lá. Existe uma espécie de fetichização dos objetos e que levaria, né, a gente a pensar, dotar eles de uma certa vida, assim, né, de uma certa, como diria o Freud, assim, então, pensamento meio que anímico, assim, em relação aos objetos. Bom, o que que a gente faz, né, para criticar isso? Pô, a gente mostra como a pessoa chegou nesse tipo de raciocínio. Então, tipo, pô, a gente vai fazer uma crítica, então, da forma mercadoria e a gente vai entender como o sujeito foi levado a pensar, sem ele saber, que aquilo é uma coisa que, de fato, assim, não é, né? Então, tipo, ele faz uma coisa, ele lida com a realidade de uma certa forma, mas porque ele tá, sei lá, sobre o véu da fantasia, né? Que levaria alguns teóricos a chamar de ocultamento do real, a ideologia. Então, a ideologia meio que oculta uma certa coisa, certo? E isso também foi chamado de falsa consciência. Então, o sujeito tem uma consciência assim meio que falseada com relação à realidade. Existe um engano, sabe? Então, o sujeito se engana com relação àquilo que ele está vendo, etc. Bom, um cara assim chamado Peter Sloterdijk, ele vai cogitar um outro tipo de situação, assim, vai colocar um outro momento assim desse tipo de momento ideológico assim, em que, por exemplo, pô, na verdade, e quando passa e quando a gente descobre que, pô, é verdade, né? Tem o rolê das mercadoria, assim, né? Então, então existe o lance da propaganda, então cria-se um tipo de imagem com relação ao objeto que faz ele parecer vivo ou dotado de uma certa magia, etc. Que meio que dá uma outra tom de realidade para a coisa. Isso é uma forma de crítica, mas e como que a gente pensaria assim, sujeitos que sabem que é assim, mas continuam agindo como se não fosse? Então, tipo, o que fazer numa era de pessoas esclarecidas com relação à ideologia? Então, tipo, pô, quando a gente sabe, né, que, nossa, o mundo é uma farsa, a gente tá, né, sobre os domínios da mídia e essas coisas, assim, transcendentais que a gente acredita, tipo Deus, etc. São, na verdade, coisas, assim, é tudo, na verdade, fake. Mas, pô, por que que essas coisas continuam tendo tanto efeito de verdade e tanta motivam, assim, ou servem para justificar um tanto de coisas? Na verdade, a pergunta é: que tipo de ideologia prevalece numa era de sujeitos esclarecidos? Sujeitos, assim, que já se deram conta da farsa do mundo e por que, na final de contas, assim, né, a pergunta mais crassa, que é: por que a gente, né, vamos colocar assim, o que que a gente consegue criticar, por exemplo, o capitalismo já conseguiu fazer tanto de, sei lá, conseguiu racionalizar um tanto de coisas que talvez eram ocultas para nós em outro tempo. E, na verdade, o capitalismo ele continua se renovando, assim, ou continua se legitimando, apesar das nossas grandes descobertas ou das nossas armas críticas, assim, que consistiam em desvelar uma coisa que estava oculta.
Então, na verdade, todo esse problema surge um pouco disso, assim, que é a pergunta que o Safato ele faz no texto, né? Ou uma coisa que ele afirma. Seria o saldo final dos nossos processos de realização um tipo de descrença que chama-se cinismo, uma hipótese, que faz com que o capitalismo assim, consiga se legitimar, mesmo a gente sabendo de seus determinantes, ou mesmo a gente assim meio que desarticulando, não crendo mais nas normatividades ou nos ideais, né, próprios assim a outras eras, vamos supor assim, encantadas, né? Por que que, apesar de situações de anomia e de instabilidade, das quais a gente imaginava que dependia o capitalismo, as coisas continuam muito bem, obrigado. As coisas assim, é como se o capitalismo conseguisse se legitimar, mesmo num momento assim onde, pô, onde a gente já nem acredita mais em tantas normas, assim, tantas coisas, mas onde a própria lei parece ter um pouco uma fluidez, assim, que, enfim, parece não dizer mais nada, onde as autoridades parecem não dizer mais nada, tá? Tipo, vamos supor, vamos começar a entrar no debate, assim, mais político, assim, das coisas. Onde a gente sabe que as autoridades não estão indexadas transcendentalmente, mas mesmo assim elas agem como se fossem. Elas têm uma certa autoridade, assim, que a gente não sabe assim apontar outro tipo de crítica, a não ser dizendo, pô, isso aí que você é, na verdade você não é, você está só ocupando um lugar. Mas ela continua operando assim como se fosse. Então, enfim, daí que o Peter Sloterdijk vai tentar desenvolver essa ideia assim, de que, pô, na verdade, o problema do nosso tempo assim, ele chama-se falsa consciência, mais um termo, esclarecida. Como fosse assim, a gente sabe, mas a gente age como se não soubesse. Que essa é a virada do termo, eles sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem, na verdade. Então, na verdade, até o DJ que vai falar nesses termos, assim, pô, pô, é errado hoje em dia você falar eles não sabem o que fazem. O problema é que eles sabem o que fazem, mas agem como se não soubessem. Então, aqui que está o nosso problema de hoje, que seria esse tipo de postura, uma postura cínica, que consegue, assim, se portar numa atitude um pouco esclarecida e racional, em tempos em que pô, a coisa deveria ruir. Então, seria o caso da gente pensar assim, que o modo, chegando assim, a gente se perguntar, né? O que é o cinismo, então, né? Peter Sloterdijk vai falar, pô, a gente precisa fazer uma crítica da razão cínica, que seria o melhor descritor para o problema que a gente está passando. Assim, né? Mas o que é o cinismo? O cinismo, à primeira vista, assim, e o Safato, eu estou meio que seguindo assim um argumento do Safato, que é a gente é muito acostumado a equalizar cinismo como um problema moral. Então, é o sujeito que diz coisas que, na verdade, não são coerentes assim com o que ele está intencionando, sabe? Então, é o sujeito assim que... Vamos dar dois exemplos assim que o Safato lhe dá. Assim. Acho interessante, que ele fala assim, ó. Deixa eu até achar aqui que a gente lê junto. Mas que ele... Mas que ele fala assim que, pô, qual que é a diferença entre um sujeito que ele diz que vai fazer alguma coisa, mas na verdade ele está justificando uma coisa pior,
Então, ele fala para, na verdade, esconder uma outra ação dele, sabe? Então, ele está agindo de um determinado jeito no nível do enunciado, mas no nível do ato, ele está pretendendo outra coisa, ele tem outros interesses. E, poxa, eu não tô achando aqui. E de um cara que ele abertamente ele fala assim, pô, eu sei que é ruim fazer essa coisa, mas porque não existe outra melhor para fazer, ou porque é só isso que a gente pode fazer, a gente tem que fazer o pior. A gente tem que, sei lá. Ah, não, o exemplo é muito bom. Está na introdução. Ah, achei. Ele fala assim, ó. A pragmática da linguagem cotidiana usa o termo cinismo em acepções diversas e nem sempre convergentes. Aqui os dois exemplos. O banqueiro que procura mascarar seus interesses particulares de classe, invocando valores universais, ou seja, o sujeito fala assim que está, pô, estou defendendo a liberdade individual a qual todo ser humano tem direito, mas na verdade ele está concordando assim com um certo interesse de classe dele, que é quem é aquela liberdade que ele está fazendo privilegia. Tá? Então, tipo, você vê que tem uma certa descompasso entre o que ele está falando e o que ele está querendo fazer, sabe? Que é, na verdade, privilegiar o direito de algum. Mas, enfim. E um outro exemplo seria, e esse é um exemplo real, que é quando, por exemplo, o ex-diretor do Banco Central, ao assumir abertamente que a universalização constitucional do acesso à saúde é legítima e desejada, ou seja, poxa, o cara está falando que é uma coisa legítima e desejável, pô, uma coisa boa. Porém, infelizmente, deveria ser cortada da Constituição por ser racionalmente impraticável nos próximos decênios. Ou seja, né? Você, qual que, na verdade, a gente costuma chamar as duas coisas de cinismo. Mas qual que é a diferença mais gritante aqui? É óbvio, porque o sujeito meio que tenta mascarar aquilo que ele está falando. Então, na verdade, ele está enunciando uma coisa, mas o interesse dele é outro. E no outro, ele não precisa meio que mascarar a coisa. Ele justifica transparentemente. Tá? Então ele fala, pô, acesso à saúde universal é uma coisa, é verdade, é uma coisa boa. Porém, é impraticável, e então a gente deve meio que justificar isso pelo, sei lá, o quanto isso empreende, o quanto isso demanda certos empreendimentos, investimentos, etc. Então, talvez fosse o caso assim da gente fazer uma distinção do cinismo de outras figuras de mascaramento, sabe? Que vocês talvez conheçam bem, assim, que é a hipocrisia e a má fé. São os exemplos assim que o Safat elenca para falar assim, pô, o sujeito hipócrita, ele tem essa relação assim de querer justificar para outra pessoa meio que mascaradamente as intenções particulares dele. Sabe? Então ele fala alguma coisa, ele fala que acredita numa coisa, mas na verdade, no nível de baixo, né, no nível assim do ato, ele está querendo esconder para o outro a verdadeira, sei lá, verdadeiro a motivação mais perversa dele. Tá? E só que, né, essa seria uma figura, não seria um sujeito propriamente cínico, assim. Seria um sujeito hipócrita, né? É um sujeito que finge ter crenças que na verdade ele não tem. Se colocar no dicionário vai aparecer alguma coisa assim, tipo, a pessoa que finge ter crenças que na verdade não. Só que tem também a má fé, que seria uma espécie de, pô, o sujeito
ele engana a si mesmo, né? Então, tipo, o sujeito cria uma espécie de narrativa para ele se convencer que aquilo que ele vai fazer não tá tão errado, assim, né? E isso é meio assim, tem todo o lance, assim, da culpa, mas isso tem um ponto fulcral, que é o ponto da crença, né? Então, o sujeito ele precisa inventar para ele mesmo um tipo de crença que é, pô, eu tô fazendo isso, mas é por uma outra razão, assim, que é uma espécie de crença num bem maior, assim, que, na verdade, eu nem acredito tanto, mas já serve para justificar para mim mesmo, ou mascarar para mim mesmo, as minhas reais intenções. Então, o sujeito mascara para si mesmo na máscara. Então, tem essa, essa ideia, assim, de que todas essas categorias, não sei se vocês já sacaram isso, assim, mesmo sem falar, mas elas estão no nível do enunciado. Elas estão no nível propriamente da fala da coisa. E que a gente poderia, inclusive, falar assim, né? São todos esses fenômenos, é como o texto fala, eles estão, tipo, num duplo nível, sabe? Então, a gente teria que ser capaz de perceber o duplo momento da coisa, que é o que o sujeito fala, né? O enunciado e a posição do enunciador, né? Tipo, momento, sei lá, outra dualidade seria a, a coisa objetiva e as razões subjetivas do sujeito, sei lá. Só que qual que é o problema disso? O problema é que isso vira, assim, meio que como se a gente tivesse que trazer esse problemática para o campo dos problemas morais, ou melhor, problemas, assim, da insinceridade. Então, tipo, pô, qual que é a nossa base, assim, para saber que o sujeito tá, sei lá, ou até essa palavra, né? O sujeito tá errado. É que ele tá sendo insincero, né? Então, tipo, é como se não houvesse um casamento entre o enunciado e as condições objetivas da mensagem e a disposição subjetiva do sujeito. Então, é um problema, assim, né? Talvez muito mais complicado do que a gente pensa, né? Porque, veja, o que vocês acham disso? Tipo, é disso que a gente precisa, assim? A gente precisa de pessoas mais sinceras. O problema, assim, nosso é que as pessoas estão sempre falar assim, elas estão sempre errando, assim, elas estão sempre descompassadas com relação à fala delas. Então, elas falam o que elas não acreditam e isso cria uma distância entre assim, né, o que seria a intencionalidade da pessoa e a mensagem que ela quer passar. Porque isso levaria a gente a pensar assim, pô, como é que a gente sabe que alguma coisa está sendo sincera mesmo, tá? Como é que a gente faz esse cálculo de, pô, a mensagem que o sujeito passou não era o que ele queria falar? A performance que o sujeito fez, às vezes, tipo assim, né? Dependeria de muitas coisas, por exemplo. Pô, dependeria da capacidade do sujeito a capacidade intelectual do sujeito de saber nomear, né? Isso já é um problema, assim, né? Ele vai nomear, ou seja, ele vai pegar emprestado de um espécie de background social, assim, né? Então, vai pegar, meio que se alienar na linguagem para querer dizer alguma coisa que ele mesmo, assim, às vezes não tem capacidade de formular, ou da própria capacidade do outro sujeito de entender o que ele está falando, sabe? Então, não sei se vocês têm essa sensação, assim, de que
isso para o nosso tempo é uma coisa muito, muito distante e quase impossível, assim, né? Porque talvez em outros tempos, né? Tipo, existe um livro muito interessante, inclusive, chamado Sinceridade e Autenticidade. O cara fala assim, né? Pô, isso para uma pessoa assim, sei lá, século... Eu não sei muito de história, mas talvez antes do século XV, sei lá, século X. Os sujeitos não ficavam se perguntando assim, pô, estou sendo sincero ou não, né? Tipo, o que ele fala é o que ele fala. Ele não tem crise de autenticidade, assim, entre, pô, será se o que eu falei expressou realmente o que eu falei? Ou a pessoa falou uma coisa, nossa, será se ela falou real? Será se ela quis dizer realmente aquilo? Então, sei lá, tem essa pegada um pouco assim, própria ao nosso tempo, eu acho, de problematizar esse tipo de situação, né? Tipo, pô, isso parece muito próprio a nós, essa, isso, acho que a gente já vai chegando assim no tema, assim. É muito difícil você indexar o que você, a verdade da coisa a falas. E isso mostra como existe um problema de enunciação, assim, de enunciado, etc. Alguém ia fazer um comentário? Assim? Vitor, você... Mano, você falando dessa questão de que quando o sujeito está enunciando algo, meio que tem algo por trás disso, né? Uhum. Que é por isso que a gente poderia falar que tem cinismo ali. Foi Uhum. isso? E aí eu Tipo, lembrei, fala aí. falo. Fala aí, pô. Aí, tipo, me lembrou, eu recorri ao Freud no rolê da sublimação. E aí as produções artísticas também, tipo, música, poesia, e foi por esse viés que eu tô tentando entender, sabe? Uhum. Mas parece que, de fato, quando você faz a pergunta, como a gente se atenta, né? Como discernir o que pode ser cínico, o que não? O que é verdade, qual que é a verdade que o sujeito tá falando? E aí, mano, eu acho que a verdade é o que ele fala, né? Cara, esse é um. Talvez isso nos coloca assim, num tipo de situação que não sei se fica claro eu falando assim, mas tipo, num tipo de situação em que existe vamos falar assim, né? Um problema de conexão sempre assim entre a posição do enunciador e o enunciado que ele fala. Então, mas esse seria assim, talvez um jeito que não sei se você pensou nisso, mas e nos casos, Victor, que a pessoa assim propositalmente abusa dessa, sei lá, dessa não indexação para provocar alguma coisa. Seria um outro jeito de a gente confundir o cinismo, assim, que é o recurso da ironia, que é, pô, quando o sujeito, quando ele quer ironizar alguma coisa, ele fala, mas no momento que ele, por exemplo, ele fala sim, mas falando sim, ele quer passar a mensagem inversa da coisa. Então, meio que ele se apropria assim, de uma certa ambiguidade
não sei se nem se posso falar isso, mas uma certa, sei lá, um certo modo, assim, de subverter, fazer uma torção da língua, sabe? Para passar um tipo de mensagem. Então, seria esse também um caso, assim, de que, não sei, como isso se encaixa, né? Porque por muito tempo, e até hoje, assim, não sei se você, se, se isso remonta ao mesmo exemplo que me vem, assim, que é o humor, né? Pô, o humor também é uma espécie de jeito de você usar a linguagem para dizer significados, né? E me veio exatamente um exemplo aqui, que é o do... Não sei se vocês assistiram, mas o Yuri Marçal foi na Jovem Pan e tal. Aí ele, tipo, ficavam perguntando para ele assim, né? Pô, o que que você acha desse rolê de cotas, né? Tal. Aí ele começou a falar assim, né? Tipo, ah, mano, eu não. Eu acho assim que é ruim, assim, esse negócio de racismo, mas, pô, a gente é todo mundo igual, né? Então, a gente tinha que falar assim como se fôssemos todos iguais. E cotas, né? Pô, por um tempo serviu cotas, mas hoje, né? Às vezes a pessoa é mais marcada pela cor do que antes das cotas. E ele começa a falar assim, e ele tá na Jovem Pan, né? Então os caras começam a, pô, saquei, mano, saquei, tá certo aí, tá certo. Tá ele o aquele professor lá, Paulo Cruz, que ele chama? Né, Paulo Cruz? Paulo Cruz, péssimo. É, tá ele e o Paulo Cruz lá, então o Paulo Cruz tá tipo, pô, dá pra ver na cara dele assim que ele tá até, nossa, eu tô curtindo esse cara, né? Só que, mano, ao final, o saldo final, você começa a perceber assim, você começa a se tocar, na verdade, que o Yuri Marçal foi irônico o tempo todo. Ou seja, ele meio que interpretou um sujeito meio que um branco liberal, sei lá, de modo que ele conseguiu inverter o significado da coisa, a significação, né, do que ele estava dizendo, afirmando exatamente o contrário. Então tem uma isso é um instrumento crítico assim que, né, a gente poderia colocar na roda assim como um jeito desses enunciados funcionarem sem sei lá, cederem ao problema, assim. Mas aí, para problematizar mais ainda, tem outra questão também que é o sapato que traz, que é tipo o riso, saca? Pô, o riso também serve um pouco pra gente ironizar as coisas, né? Então, tipo, pô, quando o sujeito fala alguma coisa, às vezes você não precisa desmontar o argumento dele, mas você, tipo, quando você ri, você consegue mostrar o quão ridículo é aquilo que o sujeito tá falando, e meio que tirar o véu, assim, de toda a racionalidade que ele tá investindo naquilo, pela via, assim, do meio que da exposição da, da contradição que tá rolando ali. Então o sujeito meio que ri quando ele quer apontar alguma coisa meio que talvez, o Vitor, isso tem também muito a ver, né, com esses recursos assim, tipo xiste, né? Você falou também, você falou da sublimação, achei legal. Fala aí. Mano, esse rolê do riso, pensando aqui agora, parece que tem muita coisa por trás. Porque pode ser um riso, talvez, de, por exemplo, a partir do que o sujeito endereça para o outro, pode ser um riso, sei lá, de aprovação do que ele está falando. Pode ser de... Eu peguei um exemplo aqui, estou tentando nomear o que seria esse riso. Mas, por Uhum, exemplo, quando você está no Uber e ele faz, sei lá, você identifica meio que um comentário de caráter machista. uhum, Aí, às vezes você não quer falar nada, mano. Aí você, sabe? Tipo,
Aquela... Só pra você continuar andando, saca? Seu objetivo não é, às vezes, trocar uma ideia, só chegar no lugar que você tá. É, tipo, você passou uma mensagem com seu riso, né? Você tipo, falou, pô, que legal, né? Muito legal isso que você tá falando. Tipo, tipo, não tem nada de legal, mas você foi e você usou o riso com uma ironia. É um cínico. É, mas vamos ver se isso é cínico mesmo, assim? Porque, ou se isso seria o bastante pra gente adentrar na camada cínica, assim? Porque, por exemplo, a gente fala da ironia, né? E talvez a diferença para os outros, que eu anotei aqui, é tipo, pô, a ironia também tem um rolê, né? Que ele não quer mascarar alguma coisa. A ironia quer expor alguma coisa. É tipo, precisa do reconhecimento do outro que aquilo que você tá falando, né? Porque também a ironia não presta se só você entender isso, né? Tipo, você foi irônico ao modo um tanto quanto particular que não consegue ironizar nada, né? Então, talvez você ficaria um tanto quanto frustrado, né, Vitor? Tipo, você ri da parada e o sujeito achar mesmo que você tá achando graça. Então, aí você meio que como se ele tivesse conseguido te capturar, sei lá. Pô, o cara tá rindo, né? Então, ele não percebeu a contradição que a sua risada apontou. E... Mas o Safato traz um problema que é tipo, mano, sabe qual que é o rolê hoje? É que essas pessoas, esse tipo, o cínico, falar essas pessoas assim, sem, né, sem acreditar que a gente também não é meio cínico assim, né? Mas, mano, o poder hoje em dia, ou as pessoas assim, que a gente localiza elas como no lugar do poder, elas também riem. Elas não são, hoje em dia, consideradas pessoas sérias, que se levam super a sério. Assim. Tipo, os sujeitos portadores do poder, eles não se levam tão a sério mais. Sabe? Como, tipo, isso é um exemplo do Adorno, de que, na verdade, o fascismo, ele seria meio carnavalesco. Então, ele não estaria preso na fantasia de que ele é uma coisa muito séria, mas ele ri de si mesmo. Ele ironiza o tempo todo as aparências, aquilo que ele, a forma como ele aparece e as intenções, sei lá, né, particulares dele. Então, pra você ver, um sujeito como o presidente, ele, você vê, ele é um sujeito que sabe rir das coisas que ele fala. Ele mantém, assim, uma dose de pô, naquele famoso, ele lá em cima do trio elétrico, tipo, pô, vamos metralhar os petralhos. É um sujeito que tá rindo de si mesmo, só que ele tá, é meio que ele tá querendo dizer assim, pô, eu tô falando uma coisa assim, mas, tipo, pô, nem eu levo tão a sério, assim. Mas qual que é a sacada, assim, né? É porque esse seria um tipo de poder que não se leva tão a sério, um tanto quanto perigoso. Por quê? Porque ele não precisa acreditar totalmente em si mesmo para fazer acontecer as coisas. Então, tipo, o Adorno fala isso, que os, sei lá, os seguidores do líder fascista, eles são sujeitos assim que eles não são sujeitos assim psiquicamente devotos à coisa. Eles meio que encenam, eles performam. Eles são sujeitos que reconhecem uma certa, eles não fazem assim a justa posição entre aparência e essência, mas eles sabem brincar com as aparências de modo com que eles ironizam a própria identificação que eles têm.
E veja se isso não é uma espécie de não só marca do capitalismo, ou do, dei spoiler, não só marca assim, do fascismo e de seus líderes, etc., mas também do capitalismo em si, sabe? Onde, por exemplo, pô, a gente sabe assim que as nossas identificações, assim, elas não nos definem, assim. Então, tipo, a gente ironiza o tempo todo elas, sabe? Então, a gente sabe, por exemplo, né? Um exemplo assim que eu acho muito legal. Na verdade, é uma piadinha do Zizek. Querem ouvir? Que o Zizek fala assim, né? Pô, tem um cara lá no hospício que ele acha que ele é uma. Ele acha que. Acho que ele é um. Não sei se ele é uma galinha, mas ele acha que ele é um bicho e tem uma outra pessoa. Ele é uma galinha e estão querendo matar ele, sabe? Então ele tá assim circuitado porque, pô, ele é uma galinha e as pessoas estão querendo perseguir ele, um sujeito assim meio que se sentindo perseguido, etc. Até que ele consegue entender, na verdade, que ele não é uma galinha, assim. Só que até então ele agia como uma galinha, ele performava como uma galinha, ele, né, ficava assim aquela espécie de mimese assim, animal assim. E e de repente, né, pô, ele passa por uma espécie de esclarecimento e ele, né, chega enfim à conclusão de que ele não é uma galinha. Só que, para curiosidade de muitos, ele continuava se portando como uma galinha. Aí perguntaram para ele assim, pô, velho, você não é uma galinha, por que você continua agindo assim? Você descobriu que você não é. Ele falou, pô, eu sei que eu não sou, mas as pessoas sabem que eu não sou uma galinha, sim, sabe? Então, tipo, existe um tipo de crença que ela não precisa funcionar comigo, assim, tá? Você meio que joga ela para um outro. Esse outro que precisa acreditar, assim, que, pô, sua identidade é assim. Só que, né, é o que o, o Zé que vai chamar de sujeito suposto crer, assim, de que, bom, você não precisa acreditar naquilo. Você basta acreditar que alguém acredita. Você basta supor que um outro acredite para que aquilo seja, para que aquela aparência sua continue tendo esse poder assim de sempre agir, de sempre fazer assim, um pouco como quem pensa assim, né? Exemplos mais religiosos assim que o Zé dá, tipo, pô, o sujeito, né? O padre lá, ele se considera um ateu assim, ele não acredita em nada que ele está fazendo. Mas se você pergunta para ele assim, pô, então por que que você continua fazendo essas coisas que você faz, assim, né? Tipo, convencendo as pessoas, do chamado delas, etc. Eu, tipo, pô, se eu não fizer assim, se eu derrubar essa crença delas, o Estado meio que, a unidade do Estado se desfragmenta, assim. Então, tipo, eu preciso, eu tô subjetiva, sabe? Vocês estão conseguindo montar assim? Eu tô subjetivamente distante dessa minha aparência, mas ela continua tendo um poder sobre mim que faz com que eu haja como se eu cresce naquilo, sabe? E eu acho que isso é muito peculiar isso fica muito exemplificado assim nesses espécies de líderes, que é tipo, eles falam como quem assim não acreditam tanto, mas eles agem como se acreditassem. Então, tipo, não basta muito você ser uma pessoa esclarecida, etc, etc. Porque, no fim das contas, isso que é o conceito de falsa consciência esclarecida, que é, mesmo você sendo uma pessoa esclarecida, você consegue justificar aquilo que você está fazendo cinicamente. Então, você cinicamente diz que, pô, eu sei que tal coisa é ruim, mas eu preciso fazer porque na verdade existe uma estrutura que depende disso. Eu sei que, porém, eu faço. Que é uma coisa meio perversa assim, lacaniana assim, né, que é tipo, pô, o sujeito perverso é aquele que sabe que tem a lei, mas age como se não soubesse.
Então, ele denega a lei. Enfim, Mano, fala e aí. velho, assim, parei pra pensar, velho. Só pode existir, assim, possibilidade de ter essa postura cínica se houver, assim, uma espécie de estrutura que gera algum tipo de demanda, sabe? Sim, estava pensando em como o cinismo, ele é uma chave estratégica, sabe? É, assim, uma chave estratégica para apresentar ideias, apresentar posturas, subjetividades que não podem ser, assim, consideradas totalmente em um dado momento. Então, elas precisam ser entregues por esse cinismo. Porque é uma coisa que eu pensei, ver se talvez não tem sentido ou se tem. Uma diferença do cinismo e da ironia é que a ironia, ela se dá sobre um enunciado que, por mais que eu carregue, eu não considero meu. Uma identidade que, por mais que eu carregue, eu não considero totalmente minha. Então, eu sou capaz de ironizá-la, porque não me define. Só que o cinismo é uma estratégia para falar sobre algo que eu quero que seja meu. Então, assim, a ironia é aquilo que não é meu, por mais que seja, assim, pelos outros dada a mim, ou que eu carregue de certa forma, mas que eu não considero minha até a última instância. Mas o cinismo, ele é a posição de eu tentar convencer daquilo que eu sou verdadeiramente, sabe? Então, meio que a ironia sempre se relaciona a um outro, mesmo que esse outro pareça habitar em mim, de alguma forma. Mas o cinismo, ele se relaciona à espécie da minha identidade, como se realmente fosse uma chave estratégica para eu convencer daquilo que eu realmente quero fazer. Então, pensando assim nos líderes fascistas, né? Só tem possibilidade disso ser uma postura possível se houver gestando assim na própria ordem das coisas uma semente assim que corrobora para o tipo de cinismo da pessoa, sabe? Então assim, só é possível, tipo, o Bolsonaro ser Bolsonaro 24/7 porque existe uma ordem assim que corrobora com ele, mesmo que seja cinicamente, sabe? Que existem alguns impedimentos assim que não deixam que a coisa aconteça propriamente, mas se pudesse acontecer já teria assim se tornado fascismo, sabe? Já teria se consumado. Mas enquanto não pode ser, ela continua assim caminhando por essa cortina, não sei, do cinismo, sabe? E eu tava lendo hoje, mano, Paulo Freire, cara, e eu li assim sobre uma postura que eu não sei. Paulo Freire, ele é muito sonhador, né? Mas uma postura que parece um pouco contrário do cinismo, porque o cinismo, ele parece se encaixar muito bem na teoria antidialógica do Paulo Freire, né? Tipo assim, não dele, mas que ele denuncia. Que ele fala assim, poxa, existe um projeto de dominação que utiliza de não fazer diálogo com as massas como estratégia central. Então, dominação, depositar conteúdos nas pessoas, slogans, não confiar, né? Não ter crença nas massas populares. Isso é uma teoria antidialógica. E seria parte disso o cinismo. Só que seria assim algo muito mais complexo, eu acho, porque é o fingir confiar, né? E assim, o fingir dialogar, é o fingir para que isso passe de alguma forma. E ele fala assim, mano, de uma dimensão que eu acho que seria meio que o oposto, que ele meio que opõe teoria antidialógica e dialógica, né? Que seria do testemunho, saca? Achei muito bonito, assim, que o testemunho autêntico seria aquela, assim, apresentação aonde o enunciado é verdadeiro, saca? Eu fico... Claro, eu penso assim, poxa, mas será que existe esse espaço mesmo, assim, onde o enunciado é verdadeiro? Saca? Sempre tem um pezinho atrás, assim. Mas ele diz que esse enunciado, esse movimento, esse testemunho não pode ser estático.
porque já deixa de ser verdadeiro. Ele precisa ser dinâmico, sabe? Ele fala, entre os elementos constitutivos do testemunho, que não variam historicamente, estão a coerência entre palavra e ato de quem testemunha, a ousadia de quem testemunha, que o leva a enfrentar a existência como um risco permanente, acho isso importante, a radicalização, nunca a sectarização na opção feita, que leva não só o que testemunha, mas aqueles a quem dá o testemunho cada vez mais à ação. Então, mano, testemunho, ele é meio que assim, a afirmação cada vez mais crescente do enunciado, de uma postura, de uma subjetividade, só que por ser testemunho, por ser autêntico, ele corre o risco, assim, um risco permanente, em vários sentidos, né? Como, por exemplo, ele não ser totalmente produtivo quando se quer que ele seja, sabe? Pode ser, assim, que haja um testemunho, assim, autêntico de um líder revolucionário que não produza nada, saca, nas pessoas. Diferente do cinismo, que ele, assim, tem uma carga de uma demanda de querer produzir muito grande. Então, mano, essa coisa do Bolsonaro, assim, sempre para aquela gradinha lá, mano, em Brasília, que ódio daquele lugar, mano, e falar porcaria pros jornalistas, mano. Isso é assim para produzir, mano, uma espécie de afeto assim instantâneo, saca? Ele quer assim jogar mais lenha na fogueira, como se tivesse que queimar sempre, sempre. E aí junta os grupos de fake news, do Carluxo, do Flávio, né, o Telegram, comendo o dia inteiro, e a notícia, a imagem. Então, mano, é uma necessita de produção. Já o testemunho, ele quer ser produtivo, mas só vai ser na medida em que for autêntico. E aí, paro para pensar se ele não precisa ter um conteúdo necessariamente comum, que o Paulo Freire fala que é comum a todos os seres humanos, que é a libertação dos seres humanos, sabe? Quem não precisa ser cínico, saca? Qual é o conteúdo, assim, que não precisa esconder-se? Parando para pensar, assim, num conteúdo que abrange todo tipo de luta, saca? Eu chutaria, assim como o Paulo Freire, que seria essa libertação dos seres humanos, saca? Então, o conteúdo que não precisa ser cínico é o conteúdo que se critica, saca? É o conteúdo, assim, que se refaz, por isso que é dinâmico. Na verdade, nem é conteúdo, né? Seria mais uma forma. É uma forma, assim, de ter as coisas, uma forma de construir comunidade, uma forma de construir subjetividade. Então, ele fala também, é que, na medida em que o testemunho não é um gesto no ar, assim como é o cinismo, mas uma ação, um enfrentamento com o mundo e com os homens, não é estático. Então, é necessariamente problematização, sabe? É um movimento, não pode ser estático, porque se for, aí já corre o risco de se tornar cinismo, saca? Não sei se eu viajei muito, mas eu vi muito, assim, relação, saca? Tipo assim, com o que ele tá querendo falar aqui, só que ele não usa a palavra cinismo, né? Fala dominação, sei lá o quê. Pois é, cara, mas eu anotei umas coisas aqui que você falou, eu vou pensar lá para não esquecer, mas é porque você fez você falou, comentou um negócio assim, tipo assim, né, que tipo, pô, enquanto não vem, é, a coisa meio que, você sempre meio que justifica, assim, a chegada da coisa, né, tipo, pô, a efetivação daquilo que eu vou fazer, tem sempre uma espécie de lacuna, assim, que você está sempre, sei lá, ensaiando, parece, né, você está sempre enunciando que vai fazer alguma coisa. Mano, vê se isso não é um pouco assim cínico e se essa não é a própria forma do não só do fascismo, mas também do capitalismo um pouco se legitimar assim, que é, pô, você já percebeu como os liberais, né, falar assim, sempre quando eles vão defender o tipo de eles vão rebater tipo a crítica do
ao capitalismo é sempre assim, pô, mas é porque o capitalismo não foi totalmente instaurado. É porque ele é uma coisa por vir ainda. Ele não acontece, assim, tá? Tem um problema de gestão, assim, que a gente não conseguiu colocar ele direito, assim. Então ele tá sempre por vir. Enquanto ele está por vir, assim, ele nunca chega, saca? É meio que utópico também, saca? O capitalismo meio que utópico, assim, meio que... hoje eu vi alguém que falou o seguinte termo, messianismo. É tipo, o capitalismo meio messiânico, assim, saca? Pô, ele meio que tá por vir, assim. Você percebe como até a ideia de messianismo foi cooptada, né? Mas, né, o messianismo não tem nada a ver com o futuro, assim, né? Mas, enfim. Mas você vê que também tem essa lógica, assim, meio cínica de que, pô, na verdade, a gente tá esperando a coisa acontecer. Mas isso que já... esse próprio movimento, assim, de esperar a coisa acontecer, é a coisa acontecendo, sabe? É tipo... A denúncia seria exatamente essa, sabe? Pô, isso, esse comportamento seu, essa atitude sua, ela é cínica. Ela tá meio que fazendo uma... O seu enunciado, ele não tem força nenhuma, saca? Ele tá querendo, sei lá... não é que ele não tem força nenhuma, mas a própria falta de força, a própria indescrição dessa coisa tem bem mais poder do que você imagina, assim, né? Tipo, né? Porque isso eu acho que tem de ver com a coisa que você falou do Paulo Freire, porque apesar do Paulo Freire não falar ele falar do testemunho, mas não falar do problema do cinismo, né? Mano, veja uma coisa que talvez tá, pelo que eu entendi, tá por trás desse tipo de força do testemunho, que absolutamente pode caracterizar o cinismo, que é a sua, o seu enunciado, ele tem também uma, sei lá, a verdade do seu enunciado, ela tem uma força performativa. Ela tem uma força, assim, de enunciação, sabe? A enunciação tem um poder perlocutório, assim, sabe? No cinismo, você vê, né? O enunciado não tem força nenhuma. A força dele é exatamente essa espécie de crise da verdade, sabe? Então, tipo, você pode... Que esse é o problema, talvez, mais do capitalismo, assim, que, né, talvez um novo momento, assim, do capitalismo, que é tipo, pô, por um tempo o capitalismo foi associado às suas normatividades, né, que é tipo, pô, você tem que gozar desse jeito, você tem que gozar daquele outro, etc, etc. Pô, mano, isso não serviria para descrever um tempo em que, no capitalismo, não interessa o jeito que você vai gozar, tá? Não interessa com o que você vai gozar. Importa que você esteja gozando dentro do capitalismo. Importa, assim, que você esteja, sei lá, obedecendo não às leis como se elas estivessem indexadas às normas, tipo, aos ideais, etc., mas a lei no seu sentido, assim, mais puro, mais brutal, que é goze, que é igual Lacan fala, que o superego, ele não diz como você deve gozar, ele só fala goze. É um gozo, assim, tão sem predicado que ele vai fazendo uma desterritorialização de que todas as coisas são meio que obsoletas. Então, todas as coisas são meio que assim, você vê, né? Nenhum enunciado ele tem força, na verdade, para você dizer, pô, velho, é isso. Ou mesmo que momentaneamente, porque você já sabe que ele não é. Sabe? Então, essa seja uma crise assim que a gente... Por isso que é difícil, talvez, criticar o cinismo, que é, pô, velho, como você vai criticar alguma coisa que meio que já sabe, assim, que ela é criticável, sabe? Uma coisa que já se apresenta com o seu plus crítico. Que é tipo, pô, não, capitalismo, não me diga como gozar. Pô, é verdade, cara. Eu não tenho que te dizer mesmo como gozar, então apenas goze, sabe? Pô, cria uma lei um pouco mais brutal e pura, né? Como diz o
Lacan, né? Tipo, ou colocar em termos lacanianos assim, né? Tipo, são significantes tão puros que se adequam a qualquer coisa, que, não sei, isso não está posto assim, tipo, essa desinflação da verdade, saca? Tipo, você dizer a verdade não quer dizer muita coisa, porque, né, você poderia dizer qualquer coisa e fazer o que, sei lá, o que você acha que está posto assim no nível mais terceirizado da crença, etc. Que eu acho que aparece aí nessa ideia do Paulo Freire, mano, que é tipo, pô, o que seria um enunciado com uma força, a força da enunciação de volta, assim, né? Que ela conseguisse realmente dizer alguma coisa, não somente por dizer, assim, como funciona no cinismo, né? Que os sujeitos, tipo, a gente fala, tal, né? Igual eu acho, assim, que tá um pouco, parece, os, tipo, o Sapato, ele associa muito ao fascismo e ao capitalismo, mas o Zizek, ele fala meio que, assim, que seria uma ideologia que bloqueia, assim, os próprios movimentos revolucionários, né? Porque, por exemplo, pô, o sujeito se acha super revolucionário, assim, né? Só que, tipo, aí quando ele faz coisas que provavelmente, assim, seriam antirrevolucionárias, sei lá, ou liberais, assim, ele age como quem, assim, tipo, eu sei, mano, eu sei que isso é uma merda, assim, mas isso basta, sabe? Tipo, a sua distância subjetiva da coisa meio que justifica o fato de você agir de um determinado jeito. Então, não importa muito o que você fala, importa meio que... Mano, Ah, foi mal, pode terminar. Achei que tava. não, só fala, mano. Véi, eu lembrei de uma frase aqui, cara, que eu ouvi, que, véi, fala muito disso, sabe? Tipo assim, como combater coisas que se fazem presentes, mas que não são, sabe? Tipo assim, não se combate pela via da racionalidade, sabe? Pela via, assim, da materialidade, mano. É uma frase do Mark Fisher. Sim, uma ideia, né? Uhum. Toda ontologia é uma rondologia, sabe? Tipo assim, sempre é produzida por uma virtualidade que se faz presente sem estar presente, sabe? O fascismo seria um feixe, um fluxo de fantasmas, né? Que são presentes, não estão, que se apresentam, assustam, produzem efeitos assim de desestabilização, mas não pode ser materializado, sabe? Uhum. Então, assim, como que se combate algo que não se materializa, mas que produz efeitos? Algo assim que não se erige na base da racionalidade, mas assim que produz racionalidade. Sabe, mano? Tipo assim, e que se utiliza do discurso, se utiliza dos enunciados, mas que não é propriamente um, saca? Como que combate isso, mano? Sim, velho. Pois é, cara, tá Porra, vendo? velho, que merda. Tá vendo como talvez o problema inicial, que é tipo, pô, então a gente, e o sapato cita o Deleuze, né? Tipo, a nossa fortuna crítica, assim, por um tempo, foram juizados de pequenas causas, em que a gente comparava as normas e mostrava como os casos não se adequavam às normas. Só que, e como a gente vai fazer em tempos que, pô, você falou desse negócio da rondologia aí, acho um conceito, assim, muito, que a gente poderia até explorar mais, assim, né, outro dia, assim. Acho muito fortuito para o tipo de discussão de afetos que a gente trata aqui, mas como que a gente, assim, faz um tempo em que romper a norma é seguir a norma? Falando, assim, de um jeito meio frases de
postar no Instagram. Que é um paradigma, assim, né? Do George Agamben lá, né? É tipo, pô, como você faz com estado de exceção que ele mesmo não se trata mais como uma exceção, sabe? Mas ele designa-se como um estado de exceção, mas é como se fosse assim, aquela exceção, né? Exceção, ela seria uma quebra-norma, mas é uma quebra-norma meio que normatizada. Sabe? Então você sempre transgride, né? Então você, tipo, isso que às vezes eu fico assim, pô, velho, como você lida num tempo em que você fazer um ato assim meio que subversivo é meio que normal, tá? Não, e como lidar com o que é o establishment? Tipo assim, como lidar num tempo em que o que é a coisa, o que é a normatização, se torna o revolucionário, né? Tipo assim, porra, vamos fechar o STF, tá ligado? Revolução, caralho. Mano, como, velho? Como combater? Saca? Tipo assim, eu acho que uma das vias, e é aquela via assim, que acaba por parecer que não tem tanta força contra, mas eu sinceramente não consigo ver outra, seria a via, mano, do testemunho autêntico, saca? Tipo assim, do que fala o Paulo, né? Paulo Freire. Porque é meio que oposição, não se utiliza dos mesmos meios, saca? Então, eu fico pensando, o combate, assim, contra esse tipo de política não pode se apropriar nem da mesma forma, nem da mesma estratégia, saca? Uhum. Um tempo em que, porra, você ser o que está aí sempre é ser o novo, saca? Faz sentido, cara. Sim, cara. E, né, é porque eu falo assim, eu sempre fico de cara assim com esse tipo de situação, né? Porque é como se a gente fosse muito bom em criticar normas, sabe? Então a gente talvez seja muito bom em fazer tipo análise de conjuntura. Igual, tipo, a gente tá fazendo aqui, meio que, pô, cinismo é cinismo, tá? Entendeu? Tipo, pô, o discurso é cínico, tá? Talvez o lance é que, tipo, pô, o que que a gente poderia fazer que cria contradições, tá? Que aponta contradições? Já que o cinismo é justamente a forma que não se, que age, que mesmo distante, assim, entre, sei lá, enunciado e poder da enunciação e a posição do enunciador, assim, ela não cria contradições, tá? Você pode perfeitamente ser um cara que não crê em nada e se comporta como um sujeito que crê, tá? Igual o Zizek tem um diagnóstico que é assim, a gente finge ser cínico também, tá? A gente finge, assim, ser cínico, mas a nossa estrutura de crença, ela é muito potente. É, tipo assim, a gente continua, assim, tendo problema com o gozo, a gente continua, assim, tendo problema com figuras que antigamente eram tidas como repressoras. E nós acreditamos em um monte de coisa. Mas a gente finge que não. Sabe que, subjetivamente, a gente tem uma espécie de certeza que não crê, seria uma espécie de recalque da nossa própria denegação, tá? A gente, essas coisas agem em nós, fazendo-nos crer que, pô, é verdade, né? Eu sou um sujeito assim tão esclarecido que eu não me engano com mais nada.
E por isso, na verdade, tem um diagnóstico que é tipo assim, pô, será que não falta um pouco de alienação nossa? Saca? Reconhecer que existem coisas que não são obscuras, saca? Será que o problema nosso é que a gente não acha que é tudo transparente demais? Que é tudo assim, tá tudo meio às claras, assim, é tudo meio, não existe opacidade, sabe? Então, a nossa ideia assim de um estado perfeito, você vê, né? Como essa imagem ideológica ela funciona para a forma como a gente pensa o estado. Pô, qual que é o estado massa assim, velho? Pô, é o estado 100% transparente. É o estado que a gente é como se fosse assim, é um estado 100% racional. Assim. Não existem obscuridades assim. Não sei. Tal, eu por outro lado, eu gostaria de pensar que, né, como o lacaniano que sou, eu acho que falta essa dose de obscuridade, assim, sabe? Esse nosso contato com aquilo que a gente não sabe sobre, sabe? E que pode nos afetar de uma outra forma. Que, tipo, colapsa os nossos sistemas de racionalização, sabe? Numa era, assim, em que a gente é super racional e a gente consegue racionalizar todos. Não sei se vocês têm essa sacada, assim, mas me parece que o pessoal, até mais de esquerda, assim, eles conseguem justificar absolutamente todos os comportamentos. Não existe nada assim que apareça e por isso nada pode aparecer como uma novidade. Assim, sabe? Não sei, é um tipo de Sim, percepção. mano. E esse é acho que é um pouco disso que ele estava falando, o Paulo Freire, quando ele fala de risco permanente diante da realidade, saca? Tipo assim, existe a realidade, ela tá sempre se desvelando, né, mano? Tipo assim, e eu acho que uma posição crítica necessária para ser capaz de desvelar é essa, mano. Como eu mandei no chat aí, sabe? Há sempre Uhum. uma nebulosa de instinto, saca? Obscuridade de pulsões. Então, assim, não tem como. E é meio dialético, né, mano? Assim, também se a gente recair nisso, acaba parando, assim, o movimento. Mas acontece dialeticamente essa confissão, essa assumir, né, que existe essa obscuridade, não sei. Pra mim parece que acontece assim, mano. Dessa forma, sempre assim, dialeticamente. Uhum. E aí, alguém pensou alguma coisa aí? Tem algum comentário? Fala aí pra gente, sei lá, talvez ir para outro canto. Não sei o que vocês pensaram. Não sei se teve alguma coisa assim que a gente não mencionou, que talvez fosse importante. É, no texto também tem uma história que eu acho muito boa, né? Que é uma do tipo, para mostrar como esses problemas assim de quando a enunciação da verdade, na verdade, né? O Lacan, na verdade, tem essa formulação assim, né? Que a verdade tem estrutura de ficção. Só que se você quisesse colocar no termo contrário, né? Tipo, a mentira tem estrutura de ficção, também funcionaria muito bem para descrever um certo quadro de fenômenos assim, né? Tipo, tem essa historinha aqui que o Freud cita num texto em que tem uma estação ferroviária
uma estação ferroviária da Galícia, dois judeus se encontram em um trem. Aonde você vai? Pergunta um. A Cracóvia, é a resposta. Aí o cara que perguntou fala: veja só que mentiroso. Se diz que vai a Cracóvia, é porque quer me fazer acreditar que vai a Lemberg. Só que eu sei que você vai para Cracóvia. Então por que você mentiu para mim? Tipo, o cara meio que se inverte a posição de verdade assim. Quando você diz a verdade, né? Tipo, o cara falou que é a Cracóvia, mas como é um sujeito cínico, quando ele diz alguma coisa, né? Tá aqui meio que um crítico e um assim, quando ele diz alguma coisa é para sustentar a própria coisa. Só que esse é o ponto meio que radical da coisa, né? Então, tipo, o sujeito falar realmente a intenção dele, né? Ou aquilo que ele crê que seja a intenção dele, também tem uma espécie de confusão, assim, que a gente já não sabe pô, o cara tá mentindo, mano, porque ele tá falando sério, assim, sabe? Então a ficção dele é meio que estrutura de verdade, assim, ou a mentira dele tem estrutura de uma ficção. Já chegamos aqui, cara, no ponto crucial, que é como se fosse um pós-cinismo, não sei, velho. Mas que, tipo assim, ele não é como a estrutura capitalista, tipo, poxa, é porque ainda não aconteceu, sabe? É tipo assim, é isso mesmo. E aí, tipo assim, a gente fica como o judeu que duvida, saca? Tipo, não, mano, não tem como ser isso, sabe? Mas a própria posição cínica do cara faz com que aconteça. Sim, cara. Isso é uma sacação que eu acho, né? É como se fosse o cinismo é a própria é igual uma frase que tem assim. Não é que a racionalidade não é simplesmente que o cinismo aparece como um tipo de racionalidade. Tá? É que é como se só fosse possível ser racional sendo cínico. Sabe? Então, tipo, o cinismo é a própria figura da racionalidade do nosso tempo. Assim. Não mais essa comparação entre normas e fatos, assim, entre as performances, mas partir do pressuposto dessa desidentificação total, sabe, entre essas duas coisas. Que, né, em tempos de instabilidade, né, torna muito mais atrativo para a gente se prender a certas coisas, assim, né, ou, sei lá, a gente se colocar em uma determinada posição de enunciação que lida com a instabilidade como fosse uma espécie de norma, né, ou tipo o exemplo lá do Agamben, mas enfim. É... E meus casos, vocês acham? Rolou, assim, mais alguma coisa, assim? Talvez não fique, assim, como uma grande... Não fique tão fechado, assim, como talvez se espera, né? Tipo, a criação do problema, definição dos conceitos, ou fechamento crítico, assim, né? Mas, não sei, talvez seja um problema, assim, pra gente pensar. O Safato, ele fala, assim, uma coisa que eu acho interessante, né? Que é, tipo, pô, o cinismo não é só uma figura do enunciado, assim, ou restrita a um problema de, de um determinado âmbito, sabe? É possível a gente falar, por exemplo, em sexualidade cínica, em religiosidade cínica, sabe? O problema é que atravessaria muitas facetas, não só, né, o discurso político, formação de os partidos, etc. Mas é um problema meio que paradigmático, vamos falar assim. Não é exatamente um fenômeno, mas é um paradigma de justificação. Mas enfim, galera que está assistindo,
Se alguém consegue chegar... Eu nunca sei se tu consegue chegar até o final, é tipo... deve ter um aplicativo que faz isso, né? Porque aqui a galera nunca chegou ao final, mas... Tudo bem, meu brother? Mais alguma coisa? A gente poderia... Vocês acham que rolava encerrar já? Esse eu acho que foi mais longo, você acredita? Mas tudo bem, Mano, faz parte. Oi, vou mandar aqui, ó. Pera aí, deixa eu achar. Só tá pra lendo Mark finalizar com Fisher? chave de ouro. Mano, eu li só algumas coisinhas quando eu tava fazendo um curso lá, Espiritualidade Antifascista. Pô, cara. Já lembra? Não, eu sei o que que é, mas eu não... Eu lembro do que... Eu sei do que você está falando, mas eu nunca li, não. Que é o capitalismo... Realismo capitalista, né? É. O que que você vai pôr aí? Pensamento, cara, do Zizek, conhece? Sacanagem. Ah, é novo aí? Cara? Só que quando ele fala, né, mano, que existem, assim, a única história que acabou verdadeiramente é a história do capitalismo, sabe? Tá extrapolada, assim, na cara. Só que, poxa, mano, ele quer se posicionar como única história possível, sabe? E negar qualquer outro tipo de experiência. Então, como se depois da Guerra Fria, mano, acabasse a história e agora é capitalismo, saca? Só que, na verdade, a única história que acabou foi a dele, foi a do capitalismo. E ele existe cinicamente, sustenta a ordem cinicamente. E as outras experiências que são as que são de verdade, mano, existem assim meio que na periferia do capitalismo, saca? Claro, influenciadas, né, sem dúvida, mas tentando assim sair, saca? Tentando reinventar, então deixar isso, cara, que a nossa ordem se sustenta cinicamente. E não tem como a gente desfazê-la cinicamente, pô. Isso que é o foda, né, mano? É tipo assim, né? Pô, é... Não, não é bem assim, tipo... Tá parecendo que o capitalismo vai destruir o mundo, assim, né? Tipo, acabar com os nossos recursos naturais, sei lá, mas... A gente sabe que não é bem assim e tal, né? Enfim. A gente sabe que não é isso que ele quer, assim, né? Porque quando você vai lá no Starbucks, você, pô, como pode uma empresa que você colabora para o reflorestamento, assim, né? Quando você paga, já tem uma espécie de dinheiro convertido para preservação de áreas assim, em crise, né? Enfim, a gente, é isso, a gente justifica cinicamente também a nossa falta de ação, né? Bota fé, cara. Terminar com essa frase aí, esse pensamento. E muito bom, valeu, Dezão, por ter aparecido, cara. Você não quis ser, ficou tímido, mas fiquei feliz. Mano, eu até pensei em falar, mas é porque minhas referências são mais do cinismo antigo, tá ligado? O quinismo e tal. Então, tipo, a gente tá falando de um cinismo pós aquele cara que é o seu nome, o Slova, que é um Sloterdijk. cinismo assim, que ele toca mais no que eu estudo, saca? Tipo, a galera do Chan e tal. Mas eu sou muito apaixonado no cinismo Diógenes, tá ligado? Aquele cinismo Ah, do filósofo Kant e tal. Mas ele não cabe, tá ligado? mano, talvez caiba, mano. É porque, tipo, se essas referências aqui foram muito diferentes, eu não manjo no texto, tem a parada assim, o diálogo do Diógenes lá, com não sei quem. Mas, pô, fala se eu sei articular isso. Diógenes é a lanterna de Perô, né? Uma parada. Então, tipo, pô,
Mas vamos marcar também outro dia aí, velho, que a gente traz aí, Bora marcar. faz um panorama, sei lá. Que Vamos até quando, conversar. assim, quando eu falo zoando, que eu sou cínico e tal, eu faço referência desse cinismo antigo, sabe? Que eu acho muito foda, mano. Mas que Mas o que não, que você não dá, acha? sabe? Tá, o que que você acha que é mal diferente, assim? Cara, porque, por exemplo, a gente fala, né, do cinismo hoje, que é o não acreditar em algo e lidar como se fosse uma verdade, sabe? Tipo assim, eu não acredito, mas os outros podem vir a acreditar. O cinismo antigo, a gente fala da parresia, né? Que é aquela coisa da palavra direta, sabe? Assim, de falar sempre a sua verdade, se botar em risco pela sua verdade, sabe? Eu acho que é meio que o contrário, tá ligado? É tipo, eu acredito tanto nessa minha verdade que eu até me arrisco por ela, sabe? Não é essa coisa esse cínico hoje, de, eu não tenho, tipo, eu não tenho verdade não, me foda-se, tá ligado? Tipo, como eu não acredito em nada, eu posso defender tudo, eu posso criticar tudo, e é isso aí, sabe? Nada, que é uma coisa que meu eu mais adolescente talvez romantizava, sabe? Eu curti essa parada de, não gosto de nada, então eu tô maior, sabe? Porque eu não acredito em nada, sabe? Tá ligado? Tipo, eu sou melhor porque eu não acredito em nada, tá ligado? Isso meio que dá uma certa barragem em você. Mas o cínico grego, né? Ele é muito pró social, tá ligado? Ele tem uma pegada muito mais eles sabem chamar de filósofos cão, né? Eles são muito mais leal à causa humana, tá ligado? Pô, eu tô ali com você e tal, e eu vou defender eu vou latir eles são meio contra a cultura, mas é aquela coisa, eu vou latir uma verdade incômoda pra meio que querendo ajudar as pessoas, sabe? Não é essa coisa cínica de hoje, sabe? Que, Uhum. claro, com o tempo desvirtuou e tal. Não tô falando que esse cinismo antigo tá errado. Esse cinismo novo tá errado. Ele é o que se tornou o cinismo, tá ligado? É exatamente o que o cara fala no livro dele, lá, a crítica da razão cínica, né? Uhum. Mas, enfim, eu também não tenho tanto arcabouço pra ficar me delongando sobre isso, mas eu acho legal, sabe? É um negócio assim que me pega. Com certeza, E, velho. ideologicamente, é um negócio que eu tenho uma paixãozinha, assim, do cinismo antigo, sabe? Caralho, mano, queria um cínico assim hoje em dia, saca? Sim, mano. Eu lembro uma vez, ó. Não, deixa eu parar. Galera, Vai, foi isso. Vou parar de gravar aqui. Foi isso beleza. aí. Se inscreve no canal.